na semana de oração e certamente será bênção para nós. Então estamos aqui nessa manhã de Santa Ceia, aqui para compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Queria que você fechasse seus olhos. Vamos estar aqui agradecendo ao Senhor e pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos conduza a toda a verdade nesta manhã, que Ele quer falar conosco. Querido e amado Deus, através do Espírito Santo nesta manhã, conduza-nos em perfeição a toda a verdade que está nesse texto que o Senhor colocou no nosso coração. Que a Tua palavra possa ser vivida por cada um de nós e que ela possa tornar viva dentro de nós. Aviva o nosso coração neste tempo, no meio dos anos, como diz o profeta Abacuque. E que nós possamos aprender qual seja a Sua boa, perfeita e agradável vontade, através dessa palavra ministrada nesta manhã. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia. Carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Pessoal que está fazendo cal, nós tivemos aula aqui terça-feira, eu estava dando aula, e aí eu falava dos tipos de esboço, e essa mensagem é quase um deles, né? Não vai ser necessariamente um deles, porque eu vou ter que fazer uma alteração aqui, mas eu queria que você prestasse atenção e lembrasse da gente conversar na terça-feira, na aula de terça-feira, a respeito de que tipo de esboço é esse, e que tipo de mensagem seria essa lá, dos 3 modelos que eu dei. Então aí uma tarefinha aí, para quem faz parte do CAL, que é o curso de aperfeiçoamento de líderes, que tem aula na terça-feira, e aí você presta atenção para nós conversarmos lá na terça-feira, na nossa aula, a respeito dessa mensagem de hoje. Amém? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim, eu estou lendo na versão NAA, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Vamos ler todos juntos? Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Amém? Então essa é a carta do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro ele está instruindo a igreja de como se comportar. E aí o apóstolo Pedro lá no capítulo 2, ele faz ali uma série de uma lista, na verdade, com uma série de compromissos ali, deveres. Pais, filhos, servos, todos aqueles que trabalhavam tinham deveres diante da sociedade a cumprir, papéis diante da sociedade a cumprir. E aí o apóstolo está falando aqui para todos os irmãos, é uma instrução para toda a igreja. Então ele fala, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Então o apóstolo Pedro está escrevendo à igreja, está dando recomendação a toda a igreja. Vira para a pessoa que está do seu lado aí, ó. Pedro estava falando com você. É com você mesmo. Fala com a irmã, é com você mesmo que Pedro estava falando. Ele estava falando com toda a igreja. Então está falando comigo e com você. Não pense que ele estava falando só aquelas pessoas que estavam sendo endereçadas àquela carta. Aquela carta era endereçada a toda a igreja. E nós continuamos sendo igreja. Então Pedro estava falando conosco. Então quando ele dá essa instrução, ele está dando essa instrução para a igreja também de hoje. Nós estamos há quase 2000 anos depois de que Pedro falou isso. Essa carta aqui, ela está por volta aí do ano 62 a 64, depois aí de Cristo, mais ou menos 30 e poucos anos depois da morte do Senhor. Isso aqui Pedro está quase já sendo morto, na verdade, né? É os últimos anos de Pedro. Acredito que Pedro morreu entre o ano 64 e 65, depois de Cristo. Então, aqui já é véspera aqui da morte dele. As cartas são escritas assim, seguidamente, basicamente.
E aqui já são basicamente os últimos dias de Pedro. Pedro sabia que estava com os dias contados. Havia uma grande perseguição, tanto do Sinédrio, quanto dos romanos contra a igreja de Cristo. Então ele sabia que era uma questão de tempo que ele viesse a ser morto. Então nós vemos aqui a preocupação dele de instruir as igrejas da Ásia Menor, que eram as igrejas também que Paulo escrevia várias cartas, e ele está instruindo essas igrejas de como proceder, de como agir. Então Pedro está fortalecendo a igreja, encorajando a igreja a viver de forma digna diante do Senhor, aquele que nos chamou para vivermos as boas práticas do Evangelho, destinado a amar o próximo como o Senhor nos amou. Então essa era a preocupação de Pedro com a igreja, instruir a igreja para que ela pudesse ter uma vida digna diante do Senhor. Então Pedro está escrevendo a esta igreja, que somos nós também, e aí ele fala aí, no versículo 8, para a primeira parte ele diz, finalmente. O resumo é, por fim, por último eu vou dizer o seguinte: tenham todos o mesmo modo de pensar. Pastor, eu vou pensar igual o meu irmão? Não necessariamente. Em tudo? Não. Eu sou flamenguista, o outro é vascaíno, a gente vai ter o mesmo modo de pensar? Não. Eu penso numa coisa, o outro pensa no outro. Eu gosto de um tipo de comida, o outro gosta de um outro tipo de comida. Eu gosto de doce, o outro não gosta de doce. Então a gente vai ter o mesmo modo de pensar? Não. Mas em relação à palavra da cruz, a palavra da vida, a ressurreição de Cristo, o amor de Deus em Cristo Jesus manifestado na terra, a gente tem o mesmo modo de pensar. Isso é inegociável. As coisas seculares, secundárias, não tem problema nós pensarmos diferente, termos opiniões diferentes. Isso faz parte da democracia que nós estamos. Isso faz parte do dia a dia. Agora, concernente à palavra de Deus, precisamos ter o mesmo modo de pensar. E aí ele vai falando aqui. E aí eles sejam todos compassivos. E aí eu estava pegando o significado de cada palavra dessa. Compassivo, aquele que possui e demonstra compaixão, que compartilha sofrimento alheio, tem vontade de ajudar alguém em uma situação de tragédia ou de infortúnio. Nós temos visto nos jornais dois extremos no Brasil. No sul, chuvas inundando cidades. No norte do Brasil, seca nos rios que parecem hoje em dia córregos. Aquilo que eram grandes rios que divertiam navegação com barcos grandes, hoje parece um córrego correndo no meio de uma grande área deserta já. Então nós vemos dois extremos: num lugar tem água demais e num lugar tem menos água. E aí muitas das vezes nós estamos em casa vendo a televisão, vendo pessoas que perderam sua casa, perderam seus bens, perderam pessoas da sua família. E aí a gente quer comprar alguma coisa que é uma coisa que faz falta, mas não é nada que vai mudar a nossa vida. E aí a gente começa a se lamentar e começa a reclamar depois de ver um jornal com tanta tragédia. E aí a gente se sente tão fragilizado ali na nossa vontade. Poxa, eu queria comprar uma televisão nova. A pessoa perdeu a vida. E você não tem compaixão. Você não está preocupado com o outro que perdeu a casa, que perdeu alguém da família, do outro que está vivendo um momento de seca. Eu estava vendo ontem as pessoas que não têm água para beber. Água para beber. Você vai ali no bebedouro, bebe quantos copos você quiser. E aí as pessoas estão regulando a água para beber. Você já pensou nisso? Não estou falando longe não, estou falando aqui. No Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, às vezes, a gente consegue ser indiferente ao sofrimento alheio. E aí o apóstolo Pedro diz o contrário. Precisamos ser compassivos. Precisamos ter compaixão daqueles que sofrem o infortúnio. Porque são pessoas que muitas das vezes têm condições boas, mas a tragédia da inversão do tempo
Faz com que as pessoas percam suas casas, percam seus bens, percam membros da sua família. E aí, às vezes, a gente consegue ser indiferente a esse sofrimento das pessoas. E aí nós precisamos ter um modo de pensar, de se colocar no lugar do outro, de estar como Jesus lá no deserto, olhou aquela multidão com fome, e aí falou: tenho compaixão dessa gente. E aí muitas das vezes nós nos comportamos como os discípulos, como os apóstolos de Jesus. Jesus falou: tenho compaixão dessa gente porque está todo mundo com fome, eles estão há 3 dias me seguindo. E aí qual é o sentimento dos apóstolos? Manda todo mundo embora. Vamos resolver o problema. Manda todo mundo embora. Olha a compaixão deles. Compaixão zero. E muitas das vezes nós somos o reflexo desse apóstolo. Farinha pouco, meu pirão primeiro, filho. E aí nós estamos muitas das vezes nessa. E o apóstolo Pedro nos alerta: precisamos ter o coração de Cristo, nos compadecer das pessoas. Essa é uma característica de quem é filho de Deus. Ter compaixão das pessoas, ser compassivo, arder no coração, de sofrer com quem está sofrendo. O apóstolo Paulo nos manda nos alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram. Então nós precisamos ter esse coração, ter esse modo de pensar, precisamos ser compassivos. E aí esse é o alento, esse é a advertência de Pedro para nós. Então nós precisamos ser compassivos, demonstrar compaixão por aqueles que estão sofrendo, perto e longe, pessoas que estão à nossa volta, muitas das vezes passando por momentos difíceis, e nós esquecemos desses detalhes na nossa vida. A segunda coisa que o apóstolo Pedro nos manda: sermos fraternalmente amigos. Parece uma redundância, né? Pessoal de português aí, não é isso? Não parece uma redundância? Fraternalmente amigos, não é isso, professora Karine? Não é uma redundância? Porque a palavra fraternalmente está dizendo do relacionamento de amigos. E aí ele fala, ele reforça a advertência. E quando a palavra se repete 2 vezes, é porque isso é fundamental. Eu era aluno meia boca em português, mas você vê algumas coisas que a gente aprende e fica na mente. Então, quando ele fala, sejam fraternalmente amigos, é porque isso é fundamental no caráter de cada cristão. Isso é uma característica que precisa ser evidenciada na nossa vida, precisa ser uma marca registrada em cada um de nós. E aí ele vai dizer aqui: sejam fraternalmente amigos, demonstrando o amor na prática, não somente de palavras, mas na prática, servindo aos irmãos na prática a cada dia, demonstrando o amor, o cuidado. Quem está aqui terça-feira, vê isso de forma na prática. Tem vários irmãos aqui na igreja que deixam seus afazeres para estar auxiliando aqui no ministério da terceira idade ativa. Não é 1 nem 2 não, são vários. Pessoas que deixam seus afazeres para estar aqui. Irmãos da igreja que pegam o seu carro para estar indo na casa do idoso buscar, traz para a igreja, depois do grupo de vida volta lá na casa do irmão, deixa e volta. Pastor, a igreja paga a gasolina desses irmãos? Não. O irmão faz de boa vontade, porque ele está fazendo exatamente o que o apóstolo Pedro mandou: ser fraternalmente amigo. Qual é a recompensa desse irmão? Aqui na terra, um muito obrigado. Na eternidade, uma coroa, uma pedra na coroa. Porque é isso que a palavra está dizendo, é mostrar na prática. Tem irmão aqui que tem negócio próprio, tem que manter a loja aberta para ganhar, mas na terça-feira ele fecha a loja mais cedo para fazer esse trabalho. Será que ele não está tendo um prejuízo? Não sei. Mas ele está sendo fraternalmente amigo.
fazendo na prática aquilo que o apóstolo Pedro nos adverte. Então, cada um de nós precisa fazer isso na prática, não somente demonstrar com palavras, mas com ações. Então, quando nós fazemos isso, nós evitamos vários problemas, nós evitamos vários transtornos na nossa vida. Quando nós amamos as pessoas, nós buscamos as pessoas, perdoamos as pessoas, fazemos que a nossa vida seja uma vida que realmente possa demonstrar ali a alegria do Senhor, que é a nossa força, e aí nós vivemos isso na prática. Nós definitivamente estamos fazendo aquilo que Cristo fazia, estamos nos parecendo com Cristo, e nós fomos chamados para isso. Por isso precisamos ter o mesmo modo de pensar, ter compaixão das pessoas e fazer que o nosso amor seja demonstrado na prática, sendo fraternalmente amigos. E aí a terceira coisa que o apóstolo Pedro nos manda fazer: sejam misericordiosos. E aí eu busquei lá, misericordioso, indivíduo que possui a capacidade de perdoar as ofensas e os pecados. Não é porque o outro pediu, não é porque o outro mereça. A capacidade de perdoar não depende do outro. Se você está esperando que o outro te peça perdão, esquece. Se você está pensando em ser misericordioso, porque o outro vai te pedir perdão pela ofensa que te fez, esquece. Ser misericordioso é demonstrar perdão por quem não te pediu. Perdoar a ofensa de quem nunca te pediu perdão, de quem não está nem aí, e de quem não vai vir te pedir perdão. Isso é ser misericordioso. É você demonstrar na prática aquilo que Cristo fez por nós. A Bíblia diz que Deus decidiu demonstrar o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ofendemos a Deus com os nossos pecados, porque Ele é santo e nós pecamos demasiadamente. Ofendemos a santidade de Deus. E aí Deus, a parte ofendida, decide se reconciliar conosco mediante o sacrifício do seu próprio Filho na cruz, por mim e por você, que não merecemos nada. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Mas pastor, você não conhece o sujeito. Você acha que você é melhor do que ele? Todos nós, filho, éramos lenha para queimar no inferno. A nossa primícia quando nós nascemos é essa: sermos lenha para queimar no inferno. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, pela graça que se manifestou em Cristo, Ele decidiu nos resgatar, mesmo nós não oferecendo nada. Não entramos com nada nisso, simplesmente Cristo demonstrou o seu amor para conosco. E aí, quando Ele faz isso, Ele transmite para mim e para você, através do seu sacrifício, através do seu sangue que nos purificou de todo pecado, a capacidade de fazermos isso. Quando nós nos convertemos, nós recebemos algumas coisas. Primeiro, recebemos o dom da salvação. É a primeira coisa que todo crente recebe. Aquele que é salvo em Cristo Jesus recebe o dom da salvação. Outro dom que recebemos é o dom da reconciliação. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios fala disso. Assim como Cristo nos reconciliou com Deus, mediante o seu sacrifício, nos concedeu também o ministério da reconciliação. Então cada um de nós recebeu no coração esse ministério, de sermos reconciliados com Deus e de reconciliarmos as pessoas com Deus e de reconciliar as pessoas conosco mesmo. Então é um dever de cada crente buscar isso. É fácil não, mas ninguém te falou que o evangelho é fácil. Se alguém falou para você que o evangelho é uma coisa fácil, te enganaram. O evangelho é para brabo, gente. O evangelho é para gente braba, é para gente valente. O evangelho não é para frouxo não. O frouxo não perdoa, o frouxo não pede desculpa, o frouxo não pede perdão, mas o brabo é aquele que estende a mão para quem não merece. O valente
é aquele que perdoa quem não merece. Esse é o valente, esse é o brabo. O frouxo não. O frouxo é aquele que se vinga, é aquele que fala mal, é aquele que fala pelas costas. Esse é o frouxo. Agora, o brabo é aquele que perdoa, é aquele que estende a mão para quem não merece. Esse é o brabo, esse é o valente. É esse que Deus procura, é esse que Deus quer. Alguém que perdoa quem não merece, alguém que perdoa quem não fez nada para ser perdoado, porque foi isso que o Senhor fez conosco. Então, quando nós fazemos aquilo que o Senhor fez, nós estamos demonstrando que nós temos características de filhos de Deus, porque o filho tem que se parecer com o seu pai, não somente na aparência, mas nos atos e nos hábitos. Então, se Deus perdoou, nós também devemos perdoar. Se Ele amou, nós também devemos amar. O sermão do monte, o sermão profético de Jesus fala dos julgamentos das nações. Tem uma religião que guarda os mandamentos do Senhor e guarda um sábado por causa disso, que eles dizem que é a única forma de você ser absorvido no grande tribunal. Porque quando o Senhor julgar, Ele vai julgar baseado em quê? Todo julgamento é baseado numa lei. E aí eles afirmam que esse julgamento é baseado nos 10 mandamentos. Não é não. Isso é um engano. O grande julgamento diz que a única lei que o Senhor vai usar para julgar vai ser uma só. Só tem uma lei, que é o último mandamento que o Senhor nos deu, lá em João. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amo. Lá no sermão profético, no julgamento das nações, o que Jesus fala? As pessoas vão ser condenadas por quê? Porque não amaram. Ninguém vai ser julgado e condenado porque não foi no culto, porque não guardou o sábado, porque não deu dízimo, porque não deu oferta. Ninguém vai ser condenado por isso. A pessoa vai ser condenada porque não amou. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive frio e não me vestiste, estava preso e hospitalizado e não foste me visitar. Isso é o quê? Demonstração de amor. É a única coisa que nos condena, mas é também a única coisa que nos absorve, porque ele diz: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de... tive frio e me vestiste, estava enfermo e preso e foste me visitar. Então, essa é a única lei que vai reger o grande julgamento. As outras coisas perdem a importância diante do amor, porque o amor é o final de todas as coisas. Todas as coisas na lei se resume ao amor. E aí, Cristo primeiro ele fala, olha só, os 2 grandes mandamentos é: ama ao Senhor de toda a tua força, de todo o teu entendimento, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade, e ao próximo como a ti mesmo. Mas depois ele diz o quê? Eu tenho um julgamento para vocês, tenho um mandamento para vocês, tenho uma lei que deve ser seguida. Aí o apóstolo Pedro está reescrevendo aqui: sejam compassivos, sejam misericordiosos, fraternalmente amigos, e sejam humildes. Pastor, eu tenho que andar com uma roupa velha? Eu tenho que andar com roupa surrada? Comprar no bazar para ser humilde? Não é isso que o texto fala não, gente. Não é disso que o texto está falando não. Ah, mas me disseram que humildade é a gente andar com a roupinha mais ou menos, caidinho. Não, isso não tem nada a ver com humildade. Muitas vezes tem a ver com a necessidade do indivíduo, que não tem recursos, ou o sujeito é pão duro, miserável. Depende. Tem gente que não tem condições. Agora, tem gente que é pão duro. Sapato de não sei quantos anos, roupa de não sei quantos anos. Tem uns que é por causa de necessidade real, mas tem outros que não, né? Está acumulando aqui na terra não sei para quê, né? Aí, como já diz um pastor, que o sujeito faz tudo isso, aí morre, aí deixa a viúva, aí o outro vem de fora desfrutar do que ele trabalhou a vida inteira e não usufruiu.
Acontece muito. Então tem que usufruir daquilo que você trabalhou, que você investiu a sua vida toda. E aí, a humildade é nós nos parecermos com Cristo. Tem poder, tem capacidade, mas abre mão de tudo isso para beneficiar o outro. Abre mão das suas verdades, das suas certezas, desde que não comprometa o reino de Deus, para dar vez ao outro, fazer com que o outro seja melhor tratado do que nós, abrir mão daquilo que é nosso para beneficiar o outro. E aí está lá a descrição lá, humilde é aquele que é agradecido, é aquele que reconhece que só tem as coisas porque Deus o beneficia. Ele é ensinável, o humilde é manso, e ele se submete à vontade de Deus para cumprir os propósitos dele. Então esse é o humilde, não tem nada a ver com roupa velha ou atitudes, muitas das vezes supostamente de humildade. Tem uns caras na Bíblia que eu acho muito engraçado, né? E tem gente que cai na deles, né? 2 casos que eu cito assim de gente que é fujão e mentiroso, é Gideão. Eu vejo vários pastores caindo na de Gideão. Gideão vem com um discurso: eu sou o mais pobre de Manassés, a minha família é mais pobre. Mentira deslavada. Pastor, que isso é só você ler o texto, filho. Seguindo o texto diz assim: Gideão tem um encontro com um anjo que fala com ele, e aí ele vai destruir o altar de Baal que o pai dele construiu. Diz que ele chamou 10 servos da sua casa, só 10, ele não chamou todos não, ele chamou 10 servos da sua casa, não diz que ele chamou todos, só 10. Você acha que ele era o mais pobre? Ele era o mais pobre? Tem 10 servos em casa, tem até mais, porque ele chamou 10, ele não chamou todos. Você acha que ele era o mais pobre? Não. Então essa falsa humildade que ele estava transferindo, falando com o anjo ali, não pega a gente, o próprio texto desmente ele. 1 Samuel capítulo 9, fala a respeito de Saul. O texto começa assim: havia um homem na tribo de Benjamim chamado Quis. Era um homem rico, em algumas versões diz muito rico. Ele tinha um filho chamado Saul. O texto começa dizendo que Quis era um homem rico. Saul era o filho primogênito, logo metade de toda a herança do pai era dele. Aí quando Samuel vai falar com Saul, o que Saul fala? Mas eu sou o menor da minha casa. Ele é o primogênito, filho. Então, tudo mentira. Essa falsa humildade, muitas das vezes a gente usa. Não, mas eu sou pequenininho, eu sou fraquinho. Não, gente, isso é falsa humildade. Ser humilde não é nada disso. Ser humilde é você servir o outro. Ser humilde é amar o outro. Ser humilde é você ter capacidade de, mesmo tendo condições, de se submeter, de aprender com as pessoas. Às vezes a pessoa sabe menos do que você, aparentemente, mas você tem capacidade de sentar e ouvir e aprender com a pessoa, de você escutar a pessoa, de você deixar a pessoa falar. Então isso é humildade. É você ter prazer de estar com o outro, de ouvir o outro, de escutar o outro, de dar um apoio, de dar um suporte. Então nós vemos que essa falsa humildade, muitas das vezes que tem no discurso, na prática, ela deixa a desejar. Então quando nós somos humildes, nós temos o coração manso, nós somos amigos, nós somos ensináveis, nós somos agradecidos a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Se hoje eu estou aqui, é a graça de Deus. Se amanhã eu acordar, é a graça de Deus. Tudo é a graça de Deus que nos alcança. Todas as conquistas que eu posso ter e que já tive, foi a graça de Deus que me alcançou. Então quando nós temos esse coração agradecido, isso é uma marca de que nós somos definitivamente filhos de Deus, que demonstramos o amor de Deus.
Então, quando nós aprendemos isso, aí nós vamos entrar agora no versículo 9, que é a conclusão da nossa mensagem. Versículo 9 diz assim: não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receber bênção por herança. A conclusão de tudo isso que eu falei: você quer receber bênção na sua vida? Você quer receber bênção na sua vida? Eu quero. Então, para isso, a gente precisa fazer o que está no versículo 8. Ser compassivo, fraternalmente amigo, misericordioso e humilde. Esse é o segredo. Essa é a resposta. Aí ele diz: não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, foi ofendido? Deus te abençoe, meu irmão. Foi humilhado? A questão da humilhação é muito interessante. A pessoa pode falar alguma coisa que pseudamente tenha me humilhado, mas a humilhação depende de mim. A pessoa pode falar um montão de palavras contrárias contra mim, mas ser humilhado depende de mim, se eu aceitar as palavras. Se eu não aceitar, não faz diferença. Vai fazer diferença para ele, que soltou insultos contra mim. Agora, eu receber? Não preciso. Quando a gente se conhece, eu digo sempre para os meus clientes, quando a gente se conhece, a gente não vai aceitar nem elogios demais, nem ofensas. Quando a gente se conhece, você não aceita elogios demais, porque você sabe que é demais para você. Então, descarta. E quando vem as ofensas também, você não aceita. Porque como a gente diz sempre, tudo é por ele e para... Elogios é para ele, não é para mim não. Se alguém me elogia como pastor, como pregador, o elogio é para quem? Para Deus. Mas se alguém me ofende, as ofensas também é para quem? É tudo para ele, filho. Nada é para mim. Pastor, o senhor prega bem, glória a Deus. Pastor, o senhor não prega nada. Está falando com Deus, filho. O dom foi ele que me deu. Tudo é dele, tudo é para ele. Então, quando a gente entende isso, a gente não se deixa bater. Muito pelo contrário. Alguém falou uma palavra contrária, abençoa. Alguém falou mal de você, abençoa. Alguém está te caluniando, abençoa. Porque para isso nós fomos chamados. O apóstolo Pedro diz aqui, vocês foram chamados para isso. Mas pastor, para que eu vou fazer isso? Está ali, filho. A fim de que receber a bênção por herança. O meio da gente receber bênção não é o trabalho, não é o esforço. É a gente ser definitivamente, ter um coração agradecido a Deus. E fazer o bem às pessoas mesmo que elas não mereçam. Então, quando a gente faz isso, a gente exerce isso no nosso ministério. Nós estamos cumprindo aquilo que Cristo fez. Estamos parecendo com Ele. E fazendo definitivamente, demonstrando as características como filhos de Deus. Demonstrando que definitivamente nós somos filhos de Deus na prática. Não por palavras. Não com uma carteirinha de membro da igreja. Porque carteirinha de membro não diz que nós somos definitivamente filhos de Deus. Diz que nós somos membros de uma igreja. Mas o que define cada um de nós como filhos de Deus é parecermos com Ele. É termos características dEle. Nós herdamos características dos nossos pais. O pessoal diz que eu pareço mais com meu avô, pai da minha mãe, do que com meu próprio pai. Herdei características dele. Uma vez o senhor me parou no mercado, falou, você é parente de João Freitas? Eu falei, sou neto. Ele, rapaz, você parece a beça com ele, eu nunca tinha visto o sujeito. Nem conhecia o sujeito. E olha que o meu avô faleceu já tem quase 20 anos já. E ele olhou para mim, eu estava aqui no João, ele olhou para mim e falou, cara,
Você é parente? Eu falei, sou neto dele. Ele falou, rapaz, você parece com ele. Eu falei, rapaz, definitivamente eu era parecido com ele. Porque para uma pessoa falar isso assim, na lata, eu falei, rapaz, se eu conhecesse ele, alguma coisa, mas nem conhecia. E aí eu falei, rapaz, são heranças que a gente tem, genéticas. E assim a gente precisa ser com Deus. Mostrar o caráter de Deus na vida. As pessoas olhar para nós e vermos bondade, misericórdia, compaixão, graça. Mostrar essas características. Aí definitivamente nós vamos demonstrar que nós somos filhos de Deus. Na prática. Na vida cotidiana. Todos os dias. Então quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, Senhor, eu sou seu filho, porque eu pareço contigo. No dia a dia, abençoando as pessoas. Então que esse seja o desejo do nosso coração. Ao participarmos da mesa do Senhor, ao comermos do corpo de Cristo, ao tomarmos do sangue de Cristo, nós possamos definitivamente fazer isso, como filhos eleitos, como filhos que realmente guardam no coração a vontade de se parecer cada dia mais com o Pai. Então que você guarde isso no coração, que você guarde essa palavra no coração, e que você faça um esforço para perdoar as pessoas, mesmo que elas não te peçam perdão, mesmo que elas não mereçam. Mas fazendo assim, você vai demonstrar que você tem características de quem é filho de Deus. Feche seus olhos, vamos agradecer o Senhor neste momento.